Olá, gente! Vamos para mais uma aula de biologia. E na aula dessa semana, a gente vai dar sequência ao nosso estudo sobre a membrana plasmática e a gente vai falar sobre o transporte passivo. A gente pode comparar a célula a um castelo. E o castelo, ele é cercado por uma muralha que o protege, que o separa do mundo exterior. E nesse castelo há guardas que fazem o controle, de entrada e saída de pessoas. E esse seria o trabalho da membrana plasmática, a função dela, A membrana ela controla quais substâncias podem entrar ou sair da célula. Então a gente chama essa característica dela de permeabilidade seletiva. E uma tendência natural, isso assim é na natureza mesmo, no geral, se uma substância está em uma região em que ela tem muito dela, tem alta concentração dela, e em outra região tem pouca concentração, uma baixa concentração dela, ela vai tender a mover do lado que tem uma maior concentração para o lado que tem uma menor concentração, até que atinja o equilíbrio. E a gente chama a diferença de concentração entre essas regiões de gradiente de concentração. Aqui nessa imagem é um exemplo, a gente está vendo aqui uma membrana plasmática, aqui é a bicamada fosfolipídica, e aqui tem a alta concentração, vamos supor que aqui é o meio extracelular, fora da célula. Aqui tem uma alta concentração de uma determinada substância e no lado interior tem uma baixa concentração de determinada substância. A tendência é que essa substância aqui migre para o local que tem uma baixa concentração. E existem dois tipos de transporte. Existe o transporte ativo e passivo. No transporte ativo, há gasto de energia para que a substância seja transportada, porque ela vai contra o fluxo natural. Ela se move contra o gradiente de concentração. Ela vai do meio que está menos concentrada para o meio que está mais concentrado. E existe o transporte passivo, que é quando a substância se move a favor do gradiente de concentração. Então, a célula não precisa gastar energia para fazer essa movimentação, fazer esse transporte. E na aula dessa semana, a gente vai dar uma maior atenção ao transporte passivo. Na próxima aula, que a gente vai falar sobre o transporte ativo. E existem três tipos de transporte passivo: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. E a gente vai ver cada uma delas. No transporte por difusão simples, as partículas atravessam a membrana sem que haja necessidade de serem transportadas por proteínas. E são essas proteínas aqui, depois a gente vai falar delas, as proteínas transportadoras. E isso ocorre a favor do gradiente de concentração, então não há gasto de energia. Elas saem do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado para atingir o equilíbrio. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, aqui do gás oxigênio, que vai promover ali a respiração celular. Ele passa do meio que está mais concentrado, que é o exterior da célula, ele passa pela bicamada fosfolipídica até atingir aqui o meio da célula, o interior da célula. E o mesmo acontece, com o gás carbônico. Quando a célula precisa eliminar o gás carbônico, o interior dela está com uma maior concentração e o lado exterior está com uma menor concentração. Então, ele tem a tendência natural de sair da célula. Aqui a gente tem o transporte por difusão facilitada, no qual as partículas atravessam a membrana com a ajuda de proteínas. E a gente chama essas proteínas de proteínas transportadoras ou proteínas carregadoras. E também são chamadas de permeases. Lembra na aula, quando comecei a falar sobre a membrana plasmática, que existem as membranas periféricas, que estão apenas de um lado da bicamada fosfolipídica, e a integral, que está dos dois lados. Aqui a gente tem um exemplo da integral, que está conectando o lado exterior da célula com o lado interior e está transportando uma molécula para dentro da célula, E por fim, a gente tem a osmose. Na osmose, quem passa pela membrana plasmática não é a substância em si, sim o solvente. Ela passa do meio menos concentrado, insoluto, onde tem a menor concentração
da substância, ou seja, o meio hipotônico, para o meio mais concentrado, que é o hipertônico, até que haja o equilíbrio. Aqui a gente tem um exemplo de uma hemácia, né, que é a nossa célula sanguínea. Quando a célula sanguínea está em um meio hipotônico, a tendência é que ela absorva a água. Então ela vai inchar e pode até ocorrer o rompimento da sua membrana. Quando a célula, quando a hemácia está em um meio isotônico, ela está normal, ela se sente mais confortável ali. Então está havendo a troca de solvente, né, a osmose tranquilamente. Quando a célula está em um meio hipertônico, a tendência é que ela perca água e ela vai murchar e pode ocorrer a morte dela. E aqui é o exemplo, né, que eu acabei de passar para vocês da célula sanguínea, hemácia. Aqui a gente tem o exemplo da célula sanguínea em uma solução hipotônica, no qual ela absorveu muita água, então ela se quebrou, né, ocorreu a lise da célula, ela está alisada. Aqui a gente tem um exemplo da célula em um meio isotônico, no qual ela está saudável, realizando a osmose sem haver comprometimento de suas funções. E aqui a gente tem a hemácia murcha, né, porque ela está em uma solução hipertônica e ela perdeu muita água. Já no caso da célula vegetal, é diferente do caso da célula animal. A célula vegetal, ela é mais adequada que ela esteja em uma solução hipotônica. Por quê? Por que ela não vai romper que nem a célula animal? Porque ela possui a parede celular. Lembra que em uma das nossas aulas passadas eu comentei com vocês que uma das principais diferenças entre a célula animal e a célula vegetal é a presença da parede celular na célula vegetal. Essa parede celular confere rigidez à célula. Então, ela não vai se romper quando em uma solução hipotônica. Ela vai absorver a água e ela vai ficar túrgida, ela vai apresentar o aspecto normal. Já em uma solução isotônica, a célula vegetal ela vai apresentar um aspecto flácido, tanto que quando a gente vê a planta, né, em com aspecto murcho, é porque a planta provavelmente está precisando ser regada. Então, as células estão em um meio isotônico, então está havendo um fluxo maior de água, não há a pressão da água sobre a parede celular, então a planta fica murcha. Já em uma solução hipertônica, ocorre a plasmólise da célula vegetal, porque a perda de água, de forma que há rompimento, né, compromete aqui a parede celular da célula vegetal. E o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu que a membrana plasmática ela tem uma permeabilidade seletiva. A gente viu que existem o transporte ativo e o passivo. O transporte passivo por difusão simples, o transporte passivo por difusão facilitada e a osmose. E na próxima aula a gente vai dar uma maior atenção ao transporte ativo. Até semana que vem.